Vamos lá, pessoal. Vamos agora aos transportes passivos, tá certo? Como transportar substâncias sem gastar energia? Qual o princípio básico para isso? Porque a minha célula, ela consegue deslocar a substância de um lado para o outro da célula sem precisar de energia. Certo. Os transportes passivos, eles respeitam um princípio básico, que é o seguinte: normalmente, aqui relacionados às substâncias, né, os solutos, não aos íons e à água, que a gente fala em específico separado, a concentração do soluto, né, da substância, ele sempre vai ser diferente entre o meio extracelular e o meio intracelular, tá certo? Então, lá no meu citoplasma eu vou ter uma concentração menor de um soluto e no meio extracelular eu vou ter uma concentração maior. Ou poderia ser o inverso, né? Maior no citoplasma e menor ali no ambiente extracelular. O que isso acaba gerando para a gente? Acaba verificando o seguinte, ó, a quantidade, né, de substâncias ali, como elas são diferentes, elas vão criar o que a gente chama de gradiente de concentração. O que é esse gradiente de concentração? É um estado de maior concentração de uma substância em um dos lados da célula e o outro com a menor concentração. Mais ou menos assim. Verifique que ali entre a membrana plasmática, que é semipermeável, né, tá ali permeável à passagem de substância, verifique que no meio interno, por exemplo, existem poucas substâncias, pouco soluto, né? A menor concentração. Do outro lado tem muito soluto. O que é esse gradiente de concentração? É o seguinte, é falar, olha, se tem pouco soluto do outro lado, o caminho da gente é direcionar para lá, certo? É como se você pega aquela ampunheta, né? Que é aquele formato de medir o tempo lá, né? Com a areia. O lado de maior concentração vai para o lado que tem menor concentração. Então, toda vez que você gira ela ali, né, você tem um lado que a areia ela vai se deslocar para o outro, que não tem uma grande concentração. Então, esse mecanismo diria que os solutos se deslocariam do lado mais concentrado para o menos concentrado, tentando achar um certo equilíbrio entre isso. Lembrando, o nosso organismo ele sabe o estado de equilíbrio para funcionamento de cada soluto dentro do ambiente celular e também do ambiente das organelas. Então, não necessariamente quer dizer que ele vai chegar e vai encontrar um equilíbrio, tá certo? Mas, pelo fato de termos uma maior concentração na região, ele vai se deslocar mais fácil para outra. Agora, lembra o seguinte, lembra aí você querendo descer do busão, ou querendo descer do metrô e ir para o teu destino. E naquela hora você se coloca ali à frente à porta, o teu ponto está chegando, é hora de descer. Só que aí você pegou e esqueceu de amarrar o cadarço do sapato e se abaixou. Nessa de você se abaixar, o ponto chegou. Outras pessoas atrás também querem descer. E aí, naquele momento, a maior concentração é de pessoas atrás de você do que na tua frente. O que vai acontecer? Ou vão te pedir, né, com carinho ali para você se deslocar, ou vão de fato te empurrar e você vai descer sem gastar energia nenhuma. Então quer dizer que aquilo que não gasta energia, né, que vai pelo gradiente de concentração, ele faz com que você tenha um transporte passivo. Ou a mesma coisa, você está lá na entrada da festa ou na saída da festa, aconteceu uma confusão, aconteceu uma muvuca, acabou a festa. Tem um único portão. Você está na direção daquele portão ali. Quem vem atrás só vai te levando, cara. Então vai te levando para frente, para frente, para frente. Quando você vê, você já saiu da festa. Então esse gradiente de concentração é do mais concentrado para menos concentrado. E aí a gente tem a difusão simples. A difusão simples é quando a gente pega uma substância que ela tem uma maior concentração fora ou dentro da célula, e aí ela vai se deslocar para o outro lado. Só que passando pela bicamada de fosfolipídio. Ela passa entre os lipídios.
não precisa de proteína. Exemplo disso seria o álcool e o oxigênio, o CO2, por exemplo, porque são substâncias lipossolúveis. Então, difusão simples é realmente simples, a passagem de substância ali pelos fosfolipídios. Então, ela vai sempre, seguir a direção do gradiente de concentração nesse caso. Algumas pessoas não gostam dessa terminologia, mas a gente vai usar aqui para que seja didático e fique fácil o entendimento. Então, não vai gastar energia. E aí, vamos lembrar que aquele colesterol que está colocado, na membrana celular, ele influencia a permeabilidade da membrana plasmática. E aí, a gente tem uma seletividade ali, não é tudo que passa pela membrana plasmática. Algumas substâncias não conseguem atravessar por conta desse meio muito hidrofóbico. Então, só vai passar aquilo que é lipossolúvel e substâncias pequenas, pequenas partículas. Grandes partículas não vão atravessar aqui essa região. Então, um resumão da difusão simples, ela acontece na bicamada de fosfolipídio. Ocorre apenas para substâncias lipossolúveis. Só substâncias lipossolúveis atravessam a membrana celular. Sempre obedece ali, a direção do gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos concentrado. O processo ele é passivo e não gasta energia. E o colesterol é um grande influenciador aqui da permeabilidade da membrana plasmática. Portanto, só partículas pequenas, partículas grandes não vão adentrar esse espaço. Agora, na difusão facilitada, também uma coisa muito fácil, realmente é facilitado para a gente entender isso. Por quê? Para que uma substância que esteja respeitando aí, uma movimentação de gradiente, ela sabe que vai precisar de um local de passagem, porque não tinha uma passagem simples para ela pela membrana celular. Então ela precisa de um local. Principalmente aquelas substâncias que são hidrossolúveis. Aí elas vão precisar de uma proteína para ajudar a auxiliar nessa passagem. Veja que existem proteínas que vão facilitar o processo e proteínas em formatos diferentes. Por exemplo, existe a proteína canal, tá certo? Essa proteína canal verifica ali, como ela está fazendo a passagem da substância aí nessa imagenzinha. Ela está falando o seguinte, olha, eu posso estar com esse canal aberto ou com esse canal fechado. Se o canal estiver aberto, vai passar aqui constantemente essa substância. Se o canal estiver fechado, a gente bloqueia a passagem dessa substância. Tá, mas como que a gente abre ou fecha esses canais, tá certo? Um passo é, o canal ele pode ter ali uma relação mecânica, química ou elétrica. Então, balanços entre os estímulos elétricos, os balanços iônicos que temos aí no nosso corpo, pode fazer com que seja um momento de abrir esses canais, tá certo? Então a gente vai ver lá na contração celular, no estímulo celular, como que acontecem esses potenciais elétricos em uma membrana celular. E aí como esses canais são ativados, tá certo? Elétrica ou quimicamente. Além disso, esses canais, com portão, eles principalmente vão fazer a passagem dos íons, que vão ser estímulos aí, elétricos para que hajam a abertura desses canais. Então, sódio, potássio, eles já estão numa passagem que é, com gasto de energia, mas vocês vão entender também que existem outros íons que eles conseguem se deslocar sem gasto energético. Então, na difusão facilitada, a gente tem um segundo tipo de proteína que vai estar deslocando aqui essa substância, que é a proteína carreadora, ou seja, uma proteína que meio que carrega uma substância de um lado para o outro. Aí você lembra um pouquinho da porta giratória do banco. Você entrou ali, ela te desloca de um ladinho para o outro.
E a depender do gradiente de concentração de pessoas que vão estar naquela fila, esperando o banco abrir, você passa, mas passa muito rápido, né? Então, sempre a mesma ideia, né? Lado de maior concentração para o de menor concentração. Só que aqui existe agora uma proteína que não é um canal de passagem, e sim praticamente uma porta giratória que leva de um lado para o outro aí essa substância. Aí vai ser principalmente, né, esse tipo de proteína para aquelas que transportam açúcar, aminoácido, e aí cada proteína dessa ela tem uma ação específica, né? Ela atende a uma única substância ou duas substâncias ali em específico. E vai ser sempre a favor aí desse gradiente de concentração. Então, no próximo vídeo agora a gente vai falar do transporte ativo. Por aqui a gente fica só até o transporte passivo e depois a gente fala do nosso transporte ativo.